Vamos lá, meus alunos, dar continuidade ao assunto cianobactérias, e hoje vamos falar sobre células especiais de cianobactérias. Claro, além disso, vamos falar um pouco, dar uma revisãozinha da aula passada, onde falou das diversas estruturas presentes nas células. Então, sem demora, bora! Bom, aqui eu vou iniciar mostrando aqui a célula do livro de Lee, né, uma célula de cianobactéria, uma microfotografia eletrônica, né, mostrando aqui uma célula de cianobactéria em corte em seção longitudinal, né. Então observamos aqui, ó, a presença daqui da parede, contornando a parede, vejam membranas que são ostilacoides, associados aos ostilacoides estão vários granulozinhos que são os ficobilissomos, que estão presentes associados então a essas membranas de ostilacoide, né. Vamos ver aqui outras células do próprio livro, vamos descer aqui um pouco para dar uma olhada. Aqui nós mostramos outra estrutura, agora já um corte transversal, né? Então a gente consegue visualizar o que? Conseguimos visualizar a célula agora cortando no eixo transversal. Nós verificamos, ó, que externamente nós verificamos esses trabéculos, essas membranas que são ostilacoides, né? Muito abundante, né, essa região. Deixa eu sair um pouco daqui dessa situação. Nós verificamos aqui, ó, que aqui nessa outra estrutura nós verificamos as grânulos de cianofficina, os carboxissomos reluzentes, porque afinal de contas ela apresenta um rubisco, então em presença de luz eles passam a ficar um pouco mais claros, né? Então essas estruturas presentes nas células de cianobactéria. Claro que nem todas as células vão apresentar grânulos de glicogênio, nem grânulos de polifosfato, porque vai depender do metabolismo da célula. Então isso é importante, né? Então vamos dar continuidade à aula agora falando sobre as células especiais. Só apenas aqui mostrando na aula passada, né, as nossas células, né? Então, uma célula de cianobactéria é formada então dos tilacoides, nós já vimos agora na fotografia eletrônica como ela se localiza exatamente nessa região periférica, né? Os ficobilissomos com a presença de pigmentos, né? O carboxissomo, que tem a presença da ribulose bifosfato, que garante a fixação do carbono. Uma vez produzindo carboidrato, vai se acumular nos grânulos de glicogênio, quando o metabolismo está na ausência de nitrogênio, então não está intenso. Quando em grande quantidade de nitrogênio, a célula pode absorver e formar grânulos de cianofficina. E quando o metabolismo está mais lento, então não há metabolismo, não há formação de ATP, e, portanto, ou menos formação de ATP, menos consumo de ATP, então a célula passa a formar grânulos de polifosfato, né? Grânulos de polifosfato. As células apresentam sacos que permitem a flutuação, né? Resultante do metabolismo são os aerótrofos, e ela apresenta uma parede celular e mucilagem externa. Então, mais ou menos, a célula da cianobactéria. Mas e a cianobactéria tem células especiais? Sim, tem células especiais. Vejamos cá, né? Na nossa apostila, né? Apostila onde a gente começa a verificar as diferentes células, nós observamos que tem cianobactérias cujas células são iguais, né? Observe aqui, nós observamos essa célula filamentosa, nessas células coloniais, todas as células são geralmente iguais. No entanto, em algumas células, observe essa, vou até me deslocar de posição aqui, né? Observe o que acontece com essa célula. Ela apresenta células de uma forma e células com outra estruturação, com outro formato, né? Então essas células são células especiais que estão presentes eminentemente em talos filamentosos, né? Olha aqui esse outro talo filamentoso, onde você observa, em geral, células dessa natureza. No entanto, você verifica uma célula maior aqui e outra célulazinha diferenciada aqui no meio. Então, essas células diferenciadas é o tema desse vídeo de agora, onde a gente vai discutir quem são essas células e para que servem essas células. Então, vamos lá. Então, a primeira célula que a gente vai discutir agora é o heterócito, né? Então, quem é o heterócito? Então, essas células diferenciadas, elas estão presentes sempre em talos do tipo filamentoso, apenas em talos filamentosos. A gente vai discutir já por que essas células especiais estão presentes apenas em talos filamentosos. Então, faz parte um pouco da evolução, da função dessas células, da evolução das cianobactérias ao longo do tempo. Então, a primeira célula especial que a gente vai discutir é, portanto, o heterócito. Então, quem são os heterócitos? Os heterócitos, elas são células cujas paredes são espessas e conteúdo homogêneo. Veja lá, vamos relembrar novamente as células para a gente poder parar um pouco e pensar um pouco com relação a elas. Desculpa, eu estou para lá, para cá, hoje eu já estou
Nesse vídeo eu estou para lá e para cá, mas não detém nada não. Observe que nós temos essa célula e nós temos essa célula, diferente das demais, correto? O que nós podemos observar desta célula em relação a esta célula? Essa célula, ela apresenta um conteúdo claro, homogêneo, observe lá. Enquanto que essa célula, ela apresenta várias granulações dentro dela, portanto, um conteúdo heterogêneo. Então, essas duas células especiais vão se diferenciar pelo conteúdo, entre um conteúdo homogêneo e um conteúdo heterogêneo. Por que, então, uma célula tem um conteúdo homogêneo e por que uma célula tem um conteúdo heterogêneo? As que apresentam conteúdo homogêneo vão ser chamados de heterócitos. Os conteúdos heterogêneos, acinetos. E essas outras células, como chamam? Células normais são chamadas de células vegetativas. Então, as cianobactérias que não apresentam células especiais têm células todas do tipo vegetativo. Porém, aquelas que têm células especiais vão ter as células vegetativas, células comuns, e as células especiais, que podem ser de conteúdo homogêneo, o heterócito, ou de conteúdo heterogêneo, o acinito. Então vamos voltar lá para entender quem é o tal do heterócito. Então vamos para o heterócito. Vou de novo para lá de cá. E vamos para lá e para cá. Então o heterócito ela tem parede espessa e conteúdo homogêneo, né? Observe que essa célula especial ela tem uma parede espessa, né? Como a gente não falamos das células vegetativas, comparado às células vegetativas, todas as células especiais vão ter paredes espessas. Só que o espessamento de parede vão ter funções diferentes para cada tipo de célula. Qual é a função do heterócito? O heterócito ela existe, essa célula, especificamente para que garanta a célula um processo importante, chamado de fixação de nitrogênio. As cianobactérias, como algumas bactérias, são os únicos organismos capazes de fixar nitrogênio atmosférico. As plantas, os animais, não conseguem fazer essa fixação. Se nós respirarmos nitrogênio, nós liberamos o nitrogênio, porque não nos serve. Nós precisamos utilizar o nitrogênio que vem dos alimentos. E os alimentos, por sua vez, por exemplo, as plantas, que também não conseguem fixar nitrogênio atmosférico, elas se aproveitam da fixação bacteriana do nitrogênio, transformando o nitrogênio atmosférico em amônia, por exemplo, e ao absorver essa amônia, a planta passa a ter nitrogênio na composição química no seu organismo e, portanto, a gente, ao se alimentar das plantas, a gente passa a obter esse nitrogênio. Porém, quem é capaz de fixar o nitrogênio atmosférico são as bactérias nitrificantes e as cianobactérias são uma delas, né? E elas conseguem fazer isso porque geneticamente elas possuem um gene capaz de ser responsável por promover a fixação do nitrogênio. Esse gene, no processo endossimbiótico, logicamente, se perdeu e, consequentemente, as outras algas não são capazes de fazer a fixação do nitrogênio. Lembrando que no processo de domesticação ocorre perda de genômica da cianobactéria, então essa perda genômica provavelmente dilacerou, perdeu, eliminou então esse gene de fixação de nitrogênio. Como é que se dá essa fixação de nitrogênio? Olha lá, e isso é importante. Ela só ocorre na ausência de oxigênio. Olha lá, na ausência de oxigênio, o nitrogênio é metabolizado a amônia e, portanto, ela se converte num aminoácido chamado glutamina. Isso se dá através da ação de uma enzima nitrogenase, ou seja, essa enzima ela só atua na ausência de oxigênio. Então veja lá um pouco o processo evolutivo. Como se dá o processo evolutivo? Aqui, ó, na nossa conversa, eu vou eliminar, vou apagar essa célula, certo? Então vamos entender como se deu a evolução. Então, no princípio, o que aconteceu? A Terra primitiva, né, para a gente poder resgatar um pouco das informações, elas não tinham oxigênio. Se não tinha oxigênio, o que acontecia com as cianobactérias? As cianobactérias, todas as células cianobactérias eram capazes de fixar nitrogênio livremente, ou seja, eles fixavam nitrogênio de forma livre. No entanto, o que acontece com o colapso do gás carbônico? O colapso do gás carbônico promove, então, um aumento, então, do oxigênio, isso é palatino. O aumento do oxigênio, consequentemente, fez com que as células elas buscassem adentrar dentro de outras células, né? Ocorrendo a irradiação dos diferentes grupos algais. Nessa altura, logicamente, esse ato evolutivo ocorreu bilhões de anos de diferença, né? Milhares de anos de diferença. As cianobactérias já foram evoluindo para talos mais complexos, ou seja, cocóides para coloniais, etc. e tal, né? E, especificamente, o que aconteceu? Essa evolução fez com que os indivíduos
que ocorreu em endossimbiose, que buscaram gás carbônico lá dentro de outras células, eles passaram a formar outras algas. Perderam a capacidade de fixação de nitrogênio, mas eles desenvolveram outras algas. As cianobactérias, elas que ficaram ainda vivas, que conseguiram sobreviver a essas condições, elas fixam nitrogênio na ausência de oxigênio. Obviamente, lembrando que nesse momento elas ocorriam em regiões mais profundas dos mares, onde o oxigênio, por ser um gás mais leve, ele tendia a ter menos teor de oxigênio nessas regiões. Então, portanto, as cianobactérias conseguiam fixar nitrogênio normalmente ainda. No entanto, com o aumento da fixação dos níveis de oxigênio, elas precisaram estabelecer, criar uma outra ferramenta, outra estratégia. Que estratégia foi essa? Criar células especiais capazes de ter como função básica a fixação do nitrogênio. Então, o que essas células deviam ter? Essas células não podiam ter oxigênio de jeito nenhum. Então, para impedir a entrada de oxigênio, o que elas tinham que fazer? Espessar a parede celular e dificultar a entrada de oxigênio. Não somente espessar a parede celular, mas alterar a estrutura celular também. Por quê? Porque ao alterar a estrutura celular, ela garante, então, a formação de estruturas que são importantes para que não haja oxigênio lá dentro, né? Então, nessa altura, as algas filamentosas, já evoluídas, foram responsáveis pela formação, evolução dos heterócitos. A gente vai discutir isso mais na frente um pouco. Heterócitos, meu pai. Pronto, fixação dos heterócitos, ok? Então, só para a gente poder entender, voltando aqui para a estruturação, depois a gente volta para ela. Então, na ausência de oxigênio, então o que é que nós temos essa célula heterócita? O que é que essa heterócito tem que ter para que não haja oxigênio lá dentro? Então, primeira coisa, não pode ter ficobilissomos em excesso. Por quê? Não pode ter nem ficobiliproteína, porque o não ficobilissomo, que ela acumula então os pigmentos, como clorofila A e ficobilina. Esses pigmentos, como a gente viu na aula passada, no vídeo passado, né? Os pigmentos são responsáveis por captar luz e nessa captura de luz quebrar a molécula de água, liberando íons H+, e oxigênio. E aí vale a pena a gente discutir uma coisa importante, que na fotossíntese, vou até colocar aqui, né? Na primeira etapa da fotossíntese, botei primeiro, ficou uma primeira etapa da fotossíntese, nós vamos ter a seguinte questão. Primeira etapa da fotossíntese, nós vamos ter que os pigmentos vão captar luz e converter essa luz em energia, certo? Então, essa energia ela vai ser utilizada para quebrar a molécula de água, né? Num processo de fosforilação acíclica. A fosforilação acíclica, o que é que vai acontecer? A energia captada pela luz quebra a molécula de água, libera oxigênio e parte dessa energia é utilizada para formação de ATP. No entanto, dentro do heterócito isso não pode acontecer. Por quê? Porque se ocorrer quebra da molécula de água, há liberação de oxigênio dentro da célula. Com oxigênio, a fixação de nitrogênio não vai ocorrer. Então, o que é que acontece? Os pigmentos capturam energia, mas pouca quantidade energética. Por isso tem pouco pigmento, para capturar pouca energia. E aí essa energia não ser suficiente para haver quebra da água. Se não é suficiente para haver quebra da molécula de água, o que vai acontecer? Ela não ocorre. Não ocorre. Ela não vai ocorrer. Para poder brincar aqui, ela não ocorre. Se a quebra da molécula de água não ocorre, então o que vamos ter? Vamos ter apenas formação de ATP, porque essa energia vai ter que ser canalizada para alguma coisa, né? Então essa fosforilação é chamada de fosforilação cíclica. E são dois elementos, duas etapas, duas formas, meios de formação de ATP na primeira etapa da fotossíntese. A fosforilação acíclica, onde vai haver quebra da molécula de água, e quando essa energia não é suficiente para haver quebra da molécula de água, então a quebra não vai ocorrer e apenas vai haver formação de ATP num processo chamado fosforilação cíclica. Então é mais ou menos isso que nós temos no heterócito. Então no heterócito nós não vamos ter essa pouca quantidade de fosficobiliproteína, vai produzir pouca energia, e essa pouca energia não é suficiente para quebrar a molécula de água, portanto,
essa energia é canalizada para a formação de ATP. E é importante ter energia dentro da heterócito para que haja processo de fixação. Esse processo de fixação precisa de energia. Essa energia vai ser produzida pelo próprio heterócito, mas num processo de fosforilação que não é o processo normal da fosforilação acíclica do processo fotossintético. Outra questão importante no heterócito é que não tem carboxissomos. O que é que tem um carboxissomo? O carboxissomo é uma estrutura da citoplasma da célula da cianobactéria que apresenta rubisco, responsável pela segunda etapa fotossintética, ou seja, a etapa de fixação de carbono. Lógico, se não ocorre a primeira etapa com sucesso, ou seja, não tem uma grande quantidade de ATP e NADH, que é produzido no processo inicial da fotossíntese, não tem energia suficiente para que dê continuidade ao processo. E não é nem para ter, porque se tivesse carboxissomo, aí a célula iria entender que deveria executar o processo fotossintético. Então, na ausência de carboxissomo, não dá continuidade à fotossíntese, então esse processo ele é inacabado, não tem função. Então, a fotossíntese não acontece dentro do heterócito, exatamente por não ter carboxissomo também, né? É um dos motivos. Logicamente, se não tem fotossíntese, não há produção de carboidrato, portanto, não tem glicogênio. Ou seja, não tem como fazer fotossíntese, não tem a ver com quebra da molécula de água, não tem liberação de oxigênio, não tem fixação de carbono, porque não tem carboxissomo, e por sua vez, como não tem fotossíntese, não tem carboidrato, então, portanto, não vai ter acúmulo, ou seja, não vai ter glicogênio, então não vai ter grânulo de glicogênio, né? Obviamente. E aí, por acaso, se porventura, digamos, entrar alguma coisinha de oxigênio lá dentro, né? Aí ela tem que ser rapidamente respirado, ou seja, o heterócito tem uma alta taxa de respiração para que qualquer oxigênio que há lá dentro, ou num processo de fixação de transdução de energia, a energia luminosa, seja capaz de quebrar uma moléculazinha de água sequer, e essa quebra da molécula de água liberar oxigênio interno, esse oxigênio vai ser respirado e metabolizado rapidamente. Então essa alta taxa de respiração é para evitar exatamente que o oxigênio seja produzido ou adentre dentro da célula e atrapalhe o processo de fixação de nitrogênio. Então, alta taxa de respiração essa célula vai ter. Voltando aqui na estrutura, observe. Nós podemos ter até tilacoides dentro do heterócito, mas como não tem ficobilissomos para ficar preso ao tilacoide, nós vamos ter apenas ficobiliproteína dispersa dentro da célula, né? Então não vamos ter grânulo de glicogênio, não vamos ter carboxissomos, não vamos ter grânulos de polifosfato, porque não vamos ter excedente de fósforo, afinal de contas, o pouco fósforo que é produzido através do processo ATP é rapidamente utilizado no processo de fixação de nitrogênio. A cianoficina, que é acúmulo de nitrogênio, lógico, é uma estrutura capaz de fixar nitrogênio, porém, ela produz nitrogênio para abastecer a célula também de nitrogênio. Então, o que ela produz, ela exporta. Então, o que significa? Não vai haver acúmulo de cianoficina. Então, não vamos ter grânulos de cianoficina nos heterócitos também, né? Ou seja, o heterócito não tem nada dentro. Tem absolutamente apenas o seu DNA, ficobiliproteína, alguns ribossomos para produzir alguma proteína, uma vez vai ser produzido glutamina, por exemplo, estruturas lá mais complexas, né? Então, algumas estruturas estão quase nada dentro da célula de um heterócito, né? Então, em linhas gerais, é praticamente isso, né? Os heterócitos também têm função de se reproduzir germinando em condições adversas, elas podem germinar e dar origem a outros indivíduos, né? Caso existe. Agora, vem cá. Então, só fixa nitrogênio as células filamentosas? Não. Obviamente, evolutivamente falando, todas as células cianobactérias eram capazes de fixar nitrogênio. Na condição primitiva, nós já falamos no início da aula, o que é que acontecia? Todas as células eram capazes de fixar nitrogênio. No entanto, com o aumento dos níveis de oxigênio, não teve mais como as células fixar nitrogênio, porque isso atrapalhava o processo de fixação de nitrogênio. O que é que acontecia? Então, as células passaram a evoluir para heterócito. Mas quem evoluiu para heterócito foi talos filamentosos. E os talos que não são filamentosos? Elas não vão fixar nitrogênio, não vão ficar dependentes de nitrogênio, apesar de ter o gene responsável por fixar nitrogênio. Então, o que acontece, Enio? Aí, algumas células vegetativas, elas podem fixar nitrogênio em condição de anoxia, ou seja, é possível haver locais, ambientes que não têm oxigênio? Sim, ambientes que não têm oxigênio é muito comum também, é comum a gente encontrar. Lagos profundos, onde à medida que vai aumentando a profundidade, não vai ter mais fotossíntese, portanto, há um acréscimo de
oxigênio, em ambientes extremamente poluídos, né, onde em pântanos, onde há alta taxa de decomposição, ambientes com alta taxa de decomposição, há um consumo muito exagerado de oxigênio. Então esses ambientes não têm oxigênio, são anóxicos, permite que as cianobactérias que ocorrem nesses locais possam fazer fixação de nitrogênio. Mas outras células eles fazem o contrário, ou seja, eles fazem fotossíntese durante o dia, quando você tem luz, e essa luz é responsável por fazer a quebra da molécula de água, produção de oxigênio, mas à noite, quando não tem essa luz, o oxigênio tende a reduzir paulatinamente, ou seja, inicia a noite com a taxa ambiental de oxigênio alta, à medida que a noite vai avançando, então essa taxa de oxigênio ambiental vai sendo reduzida, então no final da noite ocorre uma menor quantidade de oxigênio. Então nessas condições algumas células vão ser capazes de fixar nitrogênio em condições mais escassas de oxigênio, né? Então ocorre uma separação temporal entre a fixação de nitrogênio e a fotossíntese. É o que acontece com essas células aí. Massa? Tranquilo? Então vamos para a próxima. A próxima então é os acinetos. Então quem são esses acinetos? Também vão ter paredes espessas, conteúdo heterogêneo. Agora por que é conteúdo heterogêneo? Porque agora a função dele vai ser acumular substâncias de reserva, porque é uma estrutura de resistência. Então, diante dessa situação do coronavírus, o que é que acontece com muitas pessoas? A gente não tem mais como estar saindo de casa para fazer compras. Qual é a ideia? Numa situação complicada, numa situação desconfortável, a gente tem que se reabastecer, de estocar nossas reservas para que a gente evite o máximo possível sair de casa e, consequentemente, conseguir sobreviver por mais tempo sem necessariamente estar se ausentando. Então, a mesma coisa acontece com as células. Quando as condições estão adversas, as células tendem a armazenar substâncias dentro dela, estocar substâncias dentro dela, para passar pelo período desfavorável. As células vegetativas, elas podem fazer isso. Porém, as células vegetativas têm paredes muito finas. Então, o que acontece? Com condição desfavorável, ela pode estourar essa célula. Que condição desfavorável seria essa para uma cianobactéria? Por exemplo, dessecação. O açude vai secando, o lago vai secando, vai ficar seco. Uma célula exposta ao ar, né, seco, ela estoura, né? Se a célula tiver uma parede fraca, fina, né? Então, um acineto, por ter parede espessa, ele vai ter dificuldade de se estourar. Então, portanto, ela vai resistir à dessecação. E a baixa temperatura também, ou seja, quando tem baixa temperatura, a tendência é o quê? Em condições normais de estacionalidade, primavera, verão, outono, inverno, o inverno é o período técnico onde você tem menos quantidade de luz. Nós temos maior disponibilidade de luz no verão e no inverno menor quantidade de luz. Essa relação faz com que no verão nós temos temperaturas mais altas e no inverno temperaturas mais baixas. Então, temperaturas mais baixas estão atreladas, em relação à estacionalidade, a temperaturas mais baixas. Inverno, temperaturas mais baixas, menor quantidade de luz, menor sucesso para organismos fotossintetizantes. Isso é uma condição desfavorável. Então, se tem menos luz no inverno, então o que é que vai acontecer? É uma condição adversa. A temperatura baixa, a cianobactéria percebe essa variação de temperatura e começa a produzir acinetos. Então, a produção de acinetos se dá exatamente quando a temperatura baixa. Ela vai entender que essa temperatura baixa é uma mudança sazonal para um momento ambiental que tem menos luz e, portanto, maior dificuldade fotossintética. Então, ela já vai se preparar para que essas baixas temperaturas ela passe por momentos desfavoráveis. Então, dois eventos de produção de acineto. Dessecação, o ambiente está secando, né? É uma condição que não tem nada a ver com temperatura, mas tem a ver com nível de água. E baixa temperatura, que aí tem a ver com sazonalidade, portanto, períodos desfavoráveis de luz. Então, essas condições o acineto se diferencia. E como é que ocorre essa diferenciação? Então, o acineto aumenta a quantidade de fósforo, quando começa a ter mais fósforo, então ela já vai entender que ela está na hora de absorver esse fósforo, armazenar grânulos de polifosfato, baixa a quantidade de nitrogênio, o que acontece? Diminuição do metabolismo para consumo do carboidrato, aumento da produção de grânulos de glicogênio, então ela vai começar a armazenar carboidrato, porque o metabolismo vai ser lentificado pela redução do nível de nitrogênio, e logicamente uma menor quantidade de luz, menor processo, menor quantidade de fotossíntese, consequentemente, isso é uma condição favorável, permite a diferenciação do acineto. Então, condições favoráveis, produz acinetos, e o que acontece quando o acineto enche-se de grânulos, ou seja, enche de grânulo de polifosfato, enche de grânulo de glicogênio, enche de estruturas de reserva,
ela fica mais pesada. E por ser mais pesada, a célula tende a afundar. Então elas vão se assentar no sedimento dos ecossistemas. Então a cineto se assenta no sedimento. Quando as condições voltam a se tornar favoráveis, e quando é que as condições voltam a se tornar favoráveis? Aumenta a temperatura e aumenta a luminosidade. Quando a luz atinge o sedimento, ela percebe luz, a temperatura está mais quente, então ela começa o quê? A metabolizar o carboidrato armazenado, utilizar o fósforo armazenado e aí produzir substâncias, reduzir aqueles níveis de estruturas de reserva, tornar mais leve e, portanto, voltar à superfície. Mas para isso, elas germinam. O acineto é uma estrutura importante no processo de reprodução assexuada. Então, nessas condições, ao germinar, elas vão produzir outras células vegetativas e dão origem a cianobactérias novamente. Então, é mais ou menos por aí que nós temos, então, o acineto e o heterócito. Então, veja a diferença técnica. Acineto e heterócito. Duas células com paredes espessas. Funções distintas. Paredes espessas do heterócito, especificamente para barrar a entrada de oxigênio, para que garanta a fixação do nitrogênio. Parede espessa do acineto, para garantir resistência às condições adversas e permitir que elas ocorram em condições favoráveis e, consequentemente, tendo sucesso na sobrevivência das cianobactérias. Então, essas duas células especiais fundamentais da sobrevivência das cianobactérias. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e um abraço.